Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Lembrando que você pode rever nossos programas nas redes sociais, no Facebook como Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, ou também no YouTube como Painel Saúde. É só você digitar Painel Saúde que já aparece lá todos os nossos programas que você pode acompanhar. E o site do Instituto de Oncologia de Sorocaba, estou com ele aberto aqui, é oncologiasorocaba.com.br. Inclusive, nessa semana, o Dr. Gilson tem um novo artigo do Dr. Gilson Delgado que fala as novas medicações contra o câncer substituem as antigas. Esses e outros artigos você confere em nosso site que está aí aparecendo na tela. O programa dessa semana fala sobre enfermagem e a qualidade de vida do paciente. A gente recebe com muito prazer, pela primeira vez nesse novo formato do Painel Saúde, a enfermeira-chefe do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Rosângela Faleiros, e também a estomaterapeuta, enfermeira com especialização em estomaterapia, Marisol Festa. Vou começar para a Marisol. Tudo bem, Marisol? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Estomaterapia, eu quero que você explique daqui a pouquinho o que é, porque o nosso telespectador deve estar falando, nossa, que nome diferente. O que será que compreende a estomaterapia? Pode ser? Pode ser. E também, Rosângela Faleiros. Bem-vinda, Rosângela. Muito obrigada. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Rosângela, quando a gente fala hoje na parte de enfermagem, né, daqui a pouquinho a gente tem um VT sobre a ABUS, que nossa equipe foi até a ABUS, conversar um pouquinho com os pacientes para saber como é que é a rotina do paciente oncológico. Você que acompanha de perto na unidade 2 do Instituto de Oncologia, o dia a dia do paciente, né? Há 11 anos você está nessa rotina. Como é que é ter esse acompanhamento no dia a dia? O acompanhamento no dia a dia do paciente oncológico, ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é muito fácil de ser trabalhado quando você encontra tanto o paciente quanto a família, porque todos são envolvidos nessa fase, né? Com conhecimento. O câncer deixou de ser uma doença que, quando falava em câncer, só pensa em morte e sofrimento, e passou a ser entendido como uma doença crônica, que aí a gente vai ter que trabalhar esse paciente, essa família e toda a sociedade para que ele tenha uma qualidade de vida normal, uma qualidade de vida boa. Que continue levando... Que continue trabalhando, vivendo na sociedade, né? Desenvolvendo suas atividades normalmente. Tanto né? domésticas, quanto profissionais, quanto psicológicas. Ele tem que ter todo esse acompanhamento, mas ao mesmo tempo não é um acompanhamento, é a vida dele. Então ele vai ter alguém por trás para dar um suporte, dar uma direção e ele vai tocando a vida. Você tocou num ponto muito interessante que na nossa visita na ABUS, que é a Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba, tem uma paciente que fala justamente isso. Numa pergunta que eu fiz, eu falei, o que mudou na vida da senhora? Depois do diagnóstico, do tratamento, ela falou, não mudou nada, eu continuo levando minha vida normalmente. Exatamente. E bem isso que você colocou. Nós vamos ver a matéria que nós fizemos com a equipe do Painel Saúde na ABUS, que fica no Jardim América, aqui na cidade de Sorocaba, e presta um trabalho fantástico, né, de apoio aos pacientes oncológicos, principalmente da região de Sorocaba. A ABUS atende, acho que uma média de 48 municípios, que compreende hoje já a região metropolitana de Sorocaba. Então vale a pena você conferir, nós fomos lá, vamos acompanhar. A senhora recebeu o diagnóstico de uma doença oncológica há quanto tempo? Desde janeiro. Mudou muito a vida? Não mudou nada para mim, não mudou nada. A doença para mim foi assim uma coisa... Quer dizer que eu não esperava. Eu não esperava essa doença. Eu nunca pensava que ia chegar em mim. E ergui a cabeça e enfrentei e estou até hoje firme, forte. Na ABUS aqui você fica a semana toda? Toda semana, segunda a sexta, até acabar o tratamento. Daí quando é sexta-feira à tarde, né, vamos para casa, na segunda-feira de manhã, estamos de volta. Com a ABUS para dar esse suporte para vocês que realizam tratamento aqui na cidade de Sorocaba, deve ajudar bastante no dia a dia de vocês, no tratamento, na recuperação. Ajudou muito, que eu
Eu só fui esquecer do meu problema quando eu arrumei a minha família aqui. Eu não aceitava a doença. Eu entrei em depressão. E hoje? Hoje eu sou outra pessoa. Só tenho a agradecer, né? A Abus e todos os funcionários daqui, né? Que tratam muito bem, né? Assim, no dia a dia, né? Eles fazem de tudo pra gente, assim, né? Esquecer um pouco do problema, né? Porque acho que só quem passa que sabe, é difícil, né? E nessa hora é importante as pessoas do lado da gente, né? Eles pegam a gente assim como uma família, né? E a gente tem eles como uma família. É um carinho muito grande que, graças a Deus, nessa casa aqui eles encontram. Tá cuidando deles, né? Também é bom para mim. Eu não falo só pela profissão, eu falo por amor e dedicação à casa, né? Que a gente tem. O convívio com eles, porque eles trazem assim pra gente muita coisa boa, porque eles vêm assim carentes, né, procurando carinho, amor. Atividades, elas ajudam a passar o tempo, ajudam no dia a dia, ajudam a esquecer um pouquinho os problemas também. Tudo assim, a cabeça esquece de muita coisa, né? Não põe não vai pondo nada ruim. Se ocupa a cabeça, não se fica só no quarto, assim, não é bom, né? Todo mundo fala, nossa, mas é nova. Pra ver, essa doença não tem idade, né? Foi um momento muito difícil, porque eu estava grávida de 5 meses, jamais imaginava. O médico falou para mim, a senhora está com câncer, um câncer muito agressivo, e o bebê provavelmente a senhora não vai aguentar a finalização, o bebê. Então, para mim, eu já sou vitoriosa, porque graças a Deus aqui, né? Como quando Deus quer, nada impede, não tem câncer, não tem nada. Hoje eu estou aqui. A Valentina é minha maior vitória, porque eu acho que veio a doença, mas tem a Valentina que hoje me dá força, né, para lutar. Cada tratamento, cada sofrimento, eu lembro nela e assim vai. Aqui na Abus Atividade nós vamos ter zoológico, vamos ter cinema, que eu nunca vi zoológico. Nunca foi no zoológico, dona Lourdes? Nunca fui. E a expectativa lá para conhecer o zoológico? É o sonho meu, né? É um sonho. Eu nunca vi. É uma boa distração, né? Ocupa bem a mente, né? É uma boa distração, apesar, né, do tratamento, mas vale a pena, né? Talvez se eu não passasse por isso, eu nunca ia no zoológico, nunca ia no cinema, tem o lado bom, né? Tudo tem o lado bom, né? Cinema a senhora conhece? Não sei o que é também. Então vai conhecer zoológico e cinema. Vou conhecer tudo. Tudo aqui na Abus. Nessa casa abençoada. Excelentes os depoimentos que nós vimos dos pacientes, dos funcionários da Abus. Marisol, você é enfermeira, você acompanha. A enfermeira sempre tem uma proximidade maior com o paciente, né? Com o paciente oncológico, é diferente? Não, com o paciente oncológico merece a mesma atenção, né? Uma vez que o enfermeiro na área, né, atuando, ele tem o foco da educação, o foco da assistência, então ele está sempre próximo. E é muito satisfatório você ouvir, né, os depoimentos como o que elas fizeram, né? Rosângela, em alguns depoimentos nós, né, percebemos assim a emoção, né, transparecer, a situação de enfrentar o diagnóstico, a própria doença. Você frisou muito bem no primeiro bloco, né, da palavra câncer, né, que as pessoas têm essa dificuldade de entender e que hoje, né, diante de tanta informação, tratamento, novas formas de tratamento, inclusive o Dr. Gilson fala isso no nosso site, que está lá um artigo dele. Você acha que no paciente oncológico ele fica mais sensível diante de um tratamento, como uma paciente da Abus, né? Atendida pela Abus, ela fala, né, que o tratamento é um pouco pesado, mas que ela procura levar a vida dela de uma forma normal. Você acha que é bem isso? Eu penso assim, a dor da gente é que dói mais. Sempre eu costumo fazer, inclusive, essa análise junto com eles, né? Quando a gente adoece, a gente fica privado de muitas coisas no nosso dia a dia. E isso é que faz com que a gente sinta que aquela doença é muito pesada. Então, eu imagino, eu não tenho o câncer, né? Mas é que a gente avalia assim, a doença que eu tenho sempre ela é muito pesada porque ela me tira do meu convívio, ela me tira do meu dia a dia, ela me traz dores que ninguém gosta de sentir dor.
Por outro lado, o paciente oncológico, talvez pela fase que a gente está vivendo, e talvez por conta agora de estar sendo colocado como uma doença crônica, porque ele vai ter um longo período de vida pela frente, ele vai ter que reaprender a viver. E esse reaprender a viver faz com que ele se volte para coisas que ele não estava prestando atenção. Então, o que a gente ouve muito no dia a dia é isso, sabe? Poxa vida, eu não prestava atenção como era importante tomar meu banho, cozinhar minha comida, estar na minha casa, ou o meu trabalho que era uma rotina. Eu sinto falta da rotina. Então, é a forma de enxergar a vida que muda. E acaba valorizando, Valoriza. né? Os detalhes, os pequenos detalhes do dia a dia, ele acaba valorizando, o que não acontecia antes da doença, né? Além desses depoimentos que nós vimos agora, né, de pacientes oncológicos atendidos pela ABUS, nós já tivemos vários testemunhos de pacientes, ex-pacientes, que já vieram até o painel Saúde e falam justamente isso que a Rosângela colocou, que você, Marisol, está colocando, de você começar a perceber outras coisas que você não percebia. Você, como enfermeira, também acha que é bem isso? Com certeza, com certeza. Na verdade, qualquer situação diferente que a gente vivencia faz a gente repensar, né? E valorizar aquilo que a gente, né, vive no cotidiano, mas passa desapercebido. E reforça um pouco mais a questão da espiritualidade para esse lado, né? Você é enfermeira com formação em estomaterapia. Sim. Né? Você é uma enfermeira estomaterapeuta. Isso. O que precisa? A gente vai falar daqui a pouquinho no segundo bloco sobre, né, a estomaterapia. Mas o que precisa, Marisol, para ser um enfermeiro estomaterapeuta? Então, tem disponível o curso de especialização, né, a pós-graduação Lato Sensu, em algumas universidades do país, sempre vinculadas ao WCET, que é um órgão mundial, né, que confere também a certificação para essas universidades capacitarem os enfermeiros e tem que gostar, né? Tem que estar a fim de encarar com amor e carinho. Porque é uma enfermagem um pouco mais, né, detalhada, né, que precisa, como você disse, ter esse preparo e gostar. Sim. Rosângela, no seu caso, você é enfermeira aqui do Instituto de Oncologia e você tem especialização, você é enfermeira com especialização em oncologia. Sim. Daí também é a parte? Você formou-se enfermeira e depois você fez a especialização? Exatamente. É como o da Marisol. Você faz primeiro a enfermagem, depois de algum tempo você vai para a área que você gosta, e eu escolhi fazer também a enfermagem em oncologia, para trabalhar exatamente no Instituto, porque quanto mais você aprofunda, mais você conhece, mais fácil, mais ferramentas você vai adquirindo para poder trabalhar o seu dia a dia. E também, como a Marisol disse, tem que gostar, né? A enfermagem, eu acho que independente de qual especialidade, enfermagem tem que gostar. Enfermagem, eu acho que, eu costumo dizer que é a interface do paciente com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, com o seu nutricionista, com o seu psicólogo, porque é muito próximo, o nosso convívio com o paciente é muito intenso. Então a gente acaba criando laços, porque ele vai para uma sessão de químio, ele vai para uma consulta de enfermagem, e essa consulta demora bastante tempo, demanda bastante tempo, e demanda muita coisa da intimidade dele. Sabe? Quando você fica nas mãos, entre aspas, de alguém que vai colocar um remédio dentro da sua veia, quando vai abrir, fazer um curativo, vai enxergar a sua intimidade, então a questão de pudor, a questão de medos, porque é muito difícil a gente falar dos medos da gente. Muito. E ele acaba falando para a enfermagem, para toda a equipe da enfermagem. E o enfermeiro é aquele que está ali exatamente na tentativa de ajudá-lo, tanto para encarar esses medos, para levar para o psicólogo, para conversar com o seu médico, a medicação melhor, para fazer um aprazamento dessa medicação. Então, assim, a gente faz esse meio campo, vamos dizer. Que bom! O programa Painel Saúde dessa semana está falando sobre enfermagem e a qualidade de vida do paciente. O programa está bom demais. Rosângela deu umas explicações aí que surgem tantas, né, vontade da gente perguntar. Se você também ficou com alguma dúvida, o nosso e-mail está sempre à sua disposição. Está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. A gente faz um breve intervalo.
voltamos na sequência conversando hoje com Marisol Festa, ela é enfermeira estomaterapeuta do Instituto de Oncologia de Sorocaba, e também Rosângela Faleiros, enfermeira com especialização em oncologia. Não saia daí, voltamos já já. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o Painel Saúde, que essa semana fala sobre enfermagem e a qualidade de vida do paciente. Participam do programa conosco a enfermeira responsável técnica do Instituto de Oncologia, Rosângela Faleiros, e também Marisol Festa, ela é enfermeira com especialização em estomaterapia. No primeiro bloco, o Painel Saúde mostrou um pouquinho da ABOS, que é a Associação Beneficente Oncológica da cidade de Sorocaba. Nós tivemos vários depoimentos de pacientes e agora a gente tem mais um VT que nós vamos acompanhar agora com a enfermeira Natália Gardenal. Vamos ver. A ABOS é uma associação, uma casa de apoio para os pacientes oncológicos. No momento, nós estamos com 18 pacientes e ela tem a capacidade máxima de 40 pacientes. Nosso objetivo principal é a humanização do paciente, fazendo que facilite, assim, o tratamento dele. Os pacientes fazem radioterapia, quimioterapia ou até mesmo só para cuidados, eles ficam aqui com nós. Geralmente são pacientes de outras cidades. Sorocaba e região, desde criança, adulto, idoso, todos os tipos de pacientes. E vários tipos de câncer, não são específicos apenas um câncer, todos os tipos de câncer a gente atende aqui. Além de todos os cuidados necessários à doença, nós também fazemos atividades. De toda quinta-feira, a gente faz uma atividade com eles diferente. Às vezes, até eles escolhem cinema, shopping, a noite da bagunça, balada a gente faz com eles também. Eles amam de paixão e dá para perceber que são momentos que eles fogem do problema que eles estão vivendo hoje. Eu já sou enfermeira há 4 anos aqui na ABOS, é muito gratificante, a gente ganha muito, a gente recebe muito deles, o carinho, o amor que eles possam dar para nós. Natália, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho que a ABOS realiza aqui na cidade de Sorocaba, como é que pode fazer? A ABOS fica na cidade de Sorocaba, na rua João Crespo Lopes, 415, Jardim América. A casa funciona de segunda a sexta-feira. Nosso telefone é o 3222-8885. Também tem um site que o pessoal possa acessar para conhecer um pouquinho mais? Sim, é www.abos.org.br. O nosso Facebook é ABOS Sorocaba. Tema do programa de hoje, enfermagem, qualidade de vida do paciente. Rosângela está aqui, Marisol também, elas que me corrijam se eu estiver errado. Mas eu acho que a enfermagem ela é central nessa qualidade de vida, nesse apoio ao paciente, seja ele oncológico, que é o nosso tema de hoje, ou não. É bem por aí? Estou certo, Rosângela? Está certo. Estou certo, Marisol? Perfeito. Marisol, pegando um gancho, né, nessa central, nessa coisa da enfermagem, aí ser, né, esse centro. Você é estomaterapeuta. Nós falamos um pouquinho rapidamente no primeiro bloco. O que é a estomaterapia? Então, assim, a estomaterapia é a especialidade, né, direcionada ao enfermeiro, no qual ele vai focar a assistência dele a pacientes, né, com lesões de pele, as feridas, com ostomias, né, que é a abertura de uma nova saída, de uma nova boca, ou seja, traqueostomia, né, que é um pouco mais frequente, colostomia, dependendo da porção do corpo, do organismo que é exteriorizada, aí vem o nome, né? Se é o íleo, a porção do intestino, ileostomia. Se é o cólon, colostomia. Se é o estômago, gastrostomia. Né? Então, é assistência aos pacientes portadores dessas situações e também as incontinências, né? Aqueles pacientes que não conseguem mais segurar a urina nem as fezes.
Então, é a capacitação do enfermeiro com foco nesses pacientes. E aqui no Instituto, o meu foco central, né, é nos ostomizados, né, pacientes que porventura tenham um câncer de reto, passa por um procedimento cirúrgico e aí ele vem procurar a orientação, né, o cuidado com a utilização dos dispositivos, né, como cuidar dessa pele, como que fica. O ideal seria que antes da cirurgia ele passasse por uma consulta de orientação. Como é que eu vou ficar depois? O que é isso? Manipular dispositivo. Não são todos os pacientes que, né, com a neoplasia no reto entram, né, com você entra com o seu serviço. Não são todos. Não são todos. Vai depender da indicação do cirurgião, se vai ficar com uma ostomia, né, com essa nova situação de vida, né, a saída do intestino ou da urina, né, dependendo da porção afetada. E aí, se for ficar com a bolsinha, né, com a necessidade de utilização de bolsa, passa pela minha orientação. Caso contrário, não. Ficar com essa bolsinha que você citou, a gente tem alguns exemplos que você trouxe. Ela é por um período, tem pacientes que precisam ficar mais tempo. Tem Como é que situações funciona? definitivas e tem situações temporárias. Tudo também vem a critério da orientação do cirurgião. Certo. Você trouxe aqui para nós, né, um material. Deixa eu ver aqui. O que seria... Então, essa aqui é a simulação de um abdômen, né? A cicatriz umbilical. E aqui como ficaria? Então, o ideal do paciente procurar a orientação antes, né, porque a gente coloca esse cinturão, né, que é preso com velcro. Tá, e isso aqui é só um exemplo, né? Isso, é só um exemplo. Um exemplo que precisa ser... a orientação precisa acontecer antes da cirurgia, né? Por quê? Para evitar problemas. Esta seria a ostomia normal, né? Aqui seria já uma situação de retração, eu tenho uma situação de prolapso, né, que são as complicações que podem vir em decorrência da falta de orientação, né, o esforço, carregar peso. Então, existem inúmeras situações que precisam ser passadas para o paciente e para o familiar também, né? Então, como que o paciente, quando ele entra nessa situação, como que é a reação dele? Como que é a aceitação? Até melhor colocando. Cada indivíduo reage de uma maneira diferente. Eu percebo que as mulheres acabam sofrendo um pouco mais com essa nova situação. Os homens acabam encarando de uma maneira um pouco mais natural, apesar de não ser natural, né? Então, assim, existem as orientações que precisam ser feitas, porque tem a pele ao redor, né? As fezes ou a urina pode cair, né, e escorrer pela pele. Se o dispositivo não for colado adequadamente, recortado adequadamente, né? Então, as fezes aqui é a bolsa. Isso, essa aqui fica na pele, né? É um dos exemplos de inúmeros dispositivos que a gente tem. Isso aqui vai na pele? Isso fica na pele e essa bolsa que eu colo, né, e troco só a bolsa. Então, essa pele sofre menos, porque essa placa fica aderida à pele por mais tempo, né, e eu só troco a bolsa, né? Existem dispositivos de uma peça, só a gente tem de 2 peças, os de uma peça só cola e descola, então acaba machucando um pouco mais a pele do paciente, né? Agredindo. Tá. Com esse dispositivo, o paciente ele consegue ter uma qualidade de vida? É muito difícil no começo, né? Porque as fezes e a urina elas saem sem controle do paciente, os gases, o odor, então o paciente acaba se isolando, né? Fora do convívio de trabalho, comunidade, e dentro da própria casa, muitas vezes ele acaba se isolando, né? A Rosângela citou no primeiro bloco a questão do paciente oncológico, né? A enfermeira, a enfermagem acompanha de perto, tem a questão família. Eu acho que nesse caso também deve ser muito importante, e entra o que a Rosângela colocou, da família também, né? Sim. Entender todo esse processo. Sim, porque não é só, sim. Né, pelo que você explicou aqui, ficou bem claro, não é só o paciente que precisa, né, ter essa aceitação, a família também, porque se trata de um dispositivo que você coloca, que você troca, né? É porque nos primeiros dias de pós-operatório fica complicado ele com aquela cicatriz cirúrgica, né? Tem os pontos, tem a dor, tem todo o incômodo, além do processo câncer que ainda está na cabeça dele, né? E aí trocar a bolsinha, é fezes, é urina, então existe é bem complexo, né? Então precisa ter alguém, algum familiar próximo, recebendo as orientações junto com ele, dando apoio, auxiliando na troca das bolsas, né, no primeiro momento, por isso que precisa da orientação. Nosso tempo está chegando ao final. Se você
está acompanhando nosso programa, quiser mais informações sobre esse assunto que a Marisol está abordando, que é estomaterapia, no site do Instituto de Oncologia de Sorocaba já tem algumas informações a respeito, que é oncologiasorocaba.com.br, ou encaminhe a sua dúvida, opinião e sugestão para o nosso painel saúde@gmail.com. O programa Painel Saúde dessa semana falou sobre enfermagem e a qualidade de vida do paciente. A produção vai ter que repetir esse tema porque é muito interessante e se você ficou com alguma dúvida, nosso e-mail fica aí à sua disposição a semana inteira, painelsaude@gmail.com. Agradecemos a presença da Rosângela Faleiros, ela que é enfermeira do Instituto de Oncologia, responsável técnica do Instituto, e também Marisol Festa, enfermeira com especialização em estomaterapia. Para você, uma ótima semana. A gente volta na próxima terça, sempre às 10 da noite aqui no canal 26. O apoio sempre é do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Boa semana, até a próxima terça. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.